E aí o que é que ocorre? O mercado, nós que somos os consumidores, vamos naturalmente nos engajar dentro dos produtos dessa nova empresa. Por quê? Porque ela, além de produzir, está preocupada com o meio ambiente, que é onde nós sobrevivemos. É onde, por exemplo, eu trouxe para vocês, na primeira aula, a questão da apostila, de vocês fazerem a opção por não impressão. Preocupado exatamente com o meio ambiente. Porque a cada folha que a gente imprime, uma árvore teve a sua vida acabada. Tá certo? E mercado exigindo do profissional competências acadêmicas, linguísticas e também desenvolvimento emocional para lidar com cenários de mudanças e de soluções. Vejam, no passado era comum a gente encontrar pessoas que entravam numa empresa aos 14, 15 anos, se aposentavam na mesma empresa fazendo a mesma função. Hoje, você entra em uma empresa como estagiário, normalmente, porque hoje está um grande caminho para estágio, e você passa lá um ano, no máximo 2, e aí já muda de emprego, já vai para outra empresa. Tá? E aí você, quando está até dentro de uma outra empresa, onde você já está trabalhando efetivo, também você passa por um quadro de mudanças enormes. Por quê? Porque o próprio mundo exige das empresas mudanças para se adaptar. E as empresas precisam se adaptar a mudanças, tanto de ordem econômica como de ordem política. E essas mudanças, nós que somos integrantes da empresa, somos os membros participantes, somos a parte viva da empresa, precisamos também nos adaptar e estarmos em constantes mudanças. E também preparados para darmos soluções. Porque as empresas hoje, os empresários, não contratam pessoas que não tenham solução. E vocês já viram isso na aula anterior, em alguns depoimentos de empresários que eu soltei para vocês. E a carreira, ela hoje tem uma amplitude de atuação onde o profissional deve entender e compreender de outras áreas. Ou seja, ele hoje não está só no seu quadrado. Ele hoje só não sabe fazer aquilo. Ele, além da atividade dele, ele precisa conhecer as outras áreas ao redor dele, as outras áreas da empresa. E, preferencialmente, que ele conheça, inclusive, o mercado, que ele conheça os concorrentes, porque aí ele vai poder influenciar positivamente dentro da sua empresa. E esse influenciar positivamente dentro da empresa vai mantê-lo empregado. Que é isso que todos nós queremos. E é isso que a empresa também busca. Então é a gente juntar a fome com a vontade de comer. Tá certo? E aí nós chegamos, com essa evolução da carreira, na teoria da motivação. Essa teoria da motivação, nós vamos ver aqui, que é muito conhecida, é a pirâmide das hierarquias das necessidades humanas, que foi construída já há bastante tempo pelo psicólogo e consultor Abraham Maslow, que é muito conhecida como a teoria de Maslow, onde ela vem falando, primeira coisa, na teoria da motivação, que, em primeiro lugar, o ser humano ele precisa ter suas necessidades fisiológicas satisfeitas, que é a fome, sede, sexo, sono. Então, a partir do momento que ele tem essas necessidades satisfeitas, ele cresce para um outro patamar, que é o patamar da necessidade de segurança, que já é a defesa, a proteção, o emprego, o abrigo. A partir daí, ele chega a um outro patamar de necessidade, que são as necessidades sociais, que aí ele está dentro do relacionamento com as pessoas, dentro do amor, fazer parte de um grupo, estar integrado na sociedade. A partir daí, ele começa a ter uma nova necessidade, que é a necessidade de estima. É o autoestima, o reconhecimento, o status da posição onde ele está. E daí, a próximo nível, a necessidade de autorrealização, que é o desenvolvimento pessoal, é a conquista. Então, todos nós, seres humanos, passamos por essas 5 etapas em nossa vida. Primeira necessidade fisiológica,
E isso normalmente nós temos atendido pelos nossos pais, que é a questão da fome, da sede, tá? O sexo ele vem com o tempo, tá? E depois aí a gente vem com a necessidade de segurança, a defesa, a proteção, o emprego, quando a gente já começa a entrar no mercado. E daí para frente a gente vai evoluindo. Então, essa teoria é a teoria que começou a evoluir com a questão das carreiras, tá? E é a partir daqui, quando se percebe que o ser humano ele precisa ter um autoestima, um reconhecimento, que se começa a trabalhar a questão humana dentro das empresas. E não trazer simplesmente a pessoa como uma peça, como uma máquina. O mercado de trabalho, ele é o grande termômetro das necessidades de atualização profissional. Então vejam, se você hoje é um excelente técnico em administração, saiba que daqui a um ano você está defasado. E muito defasado se você não se atualizar. Então você terminou o seu curso aqui, continue se atualizando. Naquilo que nós já falamos anteriormente, seja autodidata. Compre livros, comece a estudar sozinho. E aí você vai adquirir novas técnicas, novas formas de fazer. Aí sim você estará atualizado. Porque quando você não faz isso, alguém está fazendo e o mercado está cobrando. Então o próprio mercado é quem dita exatamente as atualizações profissionais de cada profissão. A necessidade que existe. E você que está se candidatando tem que estar preparado a isso. É o próprio mercado que é responsável pelo surgimento de novos postos de trabalho. E aí você vê novas fábricas surgem, novas empresas, e aí vem novas funções. E é por aí que se vão criando exatamente as profissões. Então a carreira nada mais é do que o mercado de trabalho mais a tua vocação. É o mercado ditando e você tendo vocação para. Isso vai definir a carreira. Que para isso você vai precisar ter o quê? Habilidades e aptidões. Se você não tiver habilidade e não tiver aptidão para, não vai adiantar. Então você tem que buscar aquela carreira para seguir que você tenha habilidade, que você tenha aptidão e que você junte isso ao mercado de trabalho. Porque aí você vai estar bem posicionado. No mercado de trabalho, ele encontra-se também carente de pessoas competentes. Por quê? Nós já vimos até no início da nossa aula, que hoje, e na nossa aula também inaugural, que hoje o nosso Brasil, ele só tem 1% de pessoas formadas em cursos técnicos. As empresas, e vocês viram também na aula passada, depoimentos, onde as empresas estão carentes de profissionais técnicos. Por quê? Porque ao longo do tempo o Brasil começou a investir na carreira acadêmica, meramente acadêmica, esquecendo o técnico. Hoje nós temos no mercado, na área administrativa mesmo, formando todos os anos, saindo 500 mil bacharéis em administração e técnicos muito poucos. E as empresas precisam desses técnicos, de qualidade. Perfeito, Billy. Billy está me mandando já acelerar. Então, aí é nessas competências que nós precisamos ter para poder estarmos no mercado. E que ajudem a empresa a alcançar seus objetivos. Nossas competências devem ajudar as empresas. E que tenham atitudes. Porque se nós tivermos a competência, soubermos fazer, mas se nós não botarmos isto no dia a dia dentro da empresa, não temos atitude. Então é preciso planejar o desenvolvimento das suas competências para poder candidatar-se ao mercado. E esse desenvolver e planejar as suas competências está exatamente, gente, dentro do marketing pessoal, que é aquela atividade que veio para vocês na semana anterior. Pensem nisso aí, façam muito consciente, temos até o dia 7 para estar entregando, então há condições de fazer isso bem feito. Pense hoje aonde você gostaria de estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, 15 anos, e faça o seu planejamento a partir daí, tá certo? Você se enxergando lá no futuro. Com isso, você vai ampliar suas competências.
Agora, para ampliar suas competências, você tem que traduzir isso em ação. Então você vai botar no seu plano, se você daqui a 5 anos quer ser, por exemplo, uma professora de português, você vai precisar sair do curso técnico, agora quando você terminar, você vai precisar entrar na faculdade e aí você vai botar o seu caminho de ir à faculdade, que preparação você precisa ter para poder alcançar em primeiro lugar a sua vaga.